Então, o que eu planejei hoje para nós é a gente tentar começar por esse conceito fundamental do que é a mediunidade, do que é um médium, que todos nós sabemos, mas nos lembrarmos como Kardec define o que é um médium lá no Livro dos Médiuns, na pergunta 236. Quando ele está falando, muito interessante, sobre a mediunidade dos animais. Então, ele diz que o médium é todo aquele que serve de traço de união, né? Um intermediário entre os espíritos e as almas, os espíritos encarnados. Então, eh, eles colocam essa frase, por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Isso aí dá bastante abertura para outras discussões que nós não vamos fazer aqui. Mas então o médium ele é fundamental no processo de comunicação, porque é ele que se comunica com os espíritos. Por isso que Kardec vem falar lá na mediunidade dos animais, porque, segundo Kardec, os animais não se comunicam com os espíritos. Eles podem até ver os espíritos, mas eles não têm um pensamento contínuo de forma a poder haver essa comunicação. Eles sentem os espíritos. E em Médiuns e Mediunidades é um livro fininho, não muito, mas muito interessante, do Viana de Carvalho, é espírito, né? Psicografia de Valdo Franco. Ele coloca que nós, médiuns, conscientes ou não, somos todos aqueles que captamos os seres espirituais, né? Mas que nós precisamos desdobrar os nossos recursos por meio da educação. Então, médiuns somos todos, mas nem todos somos médiuns educados de forma a exercermos a mediunidade para o bem nosso, da nossa evolução e da humanidade, e para o bem daqueles que estão à nossa volta, não? Os espíritos desencarnados ou não. Então, a mediunidade, por isso que se fala, é a mediunidade com Jesus, é uma mediunidade que, de qualquer forma, ela é santificada, porque ela está dentro dos padrões do Evangelho de Jesus, da ética, da moral. É aquele sujeito que está tentando, ao mesmo tempo que tem a capacidade de se comunicar com espíritos, ele também está tentando se educar para melhor poder caminhar nessa vida, nessa jornada e nas outras. E, como diz lá Chico Xavier, no André Luiz, né, o espírito, em Evolução em Dois Mundos, a mediunidade ela vai começar como uma intuição, mesmo nos primórdios da nossa evolução como seres humanos, como indivíduos. Então, elas vão eh, essa intuição vai se sutilizando e se ampliando, os aspectos da mediunidade, então, vão se transformando. Porque por que que é bem lógico, eu acho, esse conceito de André Luiz e dos espíritos? Porque o homem primitivo ainda não tinha um cérebro muito desenvolvido, um cérebro racional, as suas emoções, os seus instintos estavam todos muito mais aflorados, principalmente os instintos, né? Ele vivia, viver, comer, sobreviver. Agora, no momento em que ele começa a ter intuição de uma outra vida, ele já começa a pensar um pouco além desta vida terrena. Então, é um processo que ajuda também na evolução do ser e que vai se transformando, se ampliando, evoluindo à medida que o ser vai progredindo, à medida que a consciência vai evoluindo, né? Se nós quiséssemos entrar num outro tipo de raciocínio. Então, para ilustrar isso, eu lembro que o ano passado eu estava visitando a Biblioteca de Viena e estava aberta por coincidência, né? Um evangelho que foi bizantino, que foi escrito no início do século XII, lá por ano de 1100.
E eles mostram esse evangelho mostra essa figura que dizia que era João Batista recebendo a inspiração. Então a gente vê que mesmo durante aquela época, que depois começa a Idade Média, existiam já se acreditava, né, na inspiração dos espíritos, na comunicação com os espíritos. Então, esse evangelho é muito lindo, todo em azul e ouro. Então, só serve de refresco para nós, como eu disse. E essa mediunidade, ela pode aparecer a qualquer momento. Ela pode estar dormente em nós, ou ser somente intuitiva, e de vez em quando ela surge espontaneamente, em qualquer idade, em qualquer posição social, em qualquer religião que nos encontramos nessa vida, e mesmo até em indivíduos que não acreditam na, na vida depois da vida. E eu lembro que eu li muitos anos atrás, na década de 90, eu li um livro muito interessante sobre um militar americano que, na guerra do Iraque, ele recebeu um tiro na cabeça. E quando ele recebeu o tiro na cabeça, provavelmente aquele tiro foi um dispositivo, né? Um trigger, como a gente diz, que abriram os canais mediúnicos e anímicos dele. Então, ele começou a ver, caído no deserto, lá no Iraque, ele viu todo o ambiente psíquico do Iraque e achou que estava ficando louco, porque ele não acreditava em nada disso, não sabia o que estava acontecendo. Como ele foi ferido, não foi mandado de volta aos Estados Unidos, e com a situação dele instável emocionalmente, por causa dos acontecimentos que começaram a ocorrer, de repente ele estava em casa e no inverno frio de Montana, onde ele habitava, os diesel geradores param e não conseguem aquecer a casa. Mas em qualquer outro lugar, os diesels ainda estavam funcionando. E assim começa a ocorrer. Aí ele vai tentar reparar, espontaneamente tudo começa a funcionar. E ele vai tendo uma série de acontecimentos, sofrendo acontecimentos, e entendendo que tem alguma coisa errada. E ele conta, então, para os militares o que está acontecendo com ele. E eles colocam ele num programa especial. E aí que é o mais interessante, quer dizer, é um programa para provar que não existia a comunicação, mas também para provar que a mente age sobre a matéria. E era um daqueles programas dos Estados Unidos em que eles treinaram algumas pessoas para visão, remote view, visão à distância. Então ele participa e ele conta no livro várias ocasiões em que ele teve a oportunidade de receber um envelope fechado com um alvo, como eles diziam, e o alvo era, por exemplo, um avião que estava perdido na selva. E ele, mediunicamente, ele enxergava o local onde estava o avião e chegou, inclusive, a ajudar a achar posições, achar locais. Então, é todo um, um, um médium cético, ateu, ele não acreditava, passou a acreditar depois que ele saiu desse programa e entendeu o que que era a mediunidade. Passou por um processo muito dolorido, porque de acontecimentos bons e acontecimentos também mais dolorosos, né? Em que espíritos que não eram amigos chegavam para atormentá-lo e outros que chegavam para ajudá-lo. Então, esse processo de desenvolvimento da mediunidade, de como ela surge, é um processo que às vezes pode ser doloroso no início, até que a gente comece a olhar para dentro de si mesmo, comece a se observar, comece a entender o que está acontecendo conosco e a entender como nós reagimos em outras situações e por que nós sintonizamos com certas energias, com certas vibrações. E ela se manifesta, nós todos sabemos, né, em efeitos físicos, efeitos intelectuais, manifestações na área visual. Não é o olho, não são com os olhos que nós vemos, mas é com os olhos da alma, né, com os olhos do perispírito. Ela pode ser auditiva. E essa figura aqui é a famosa figura de Daniel Douglas Home,
foi um grande médium de efeitos físicos que levitava, né? E é bastante interessante a gente estudar a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade de efeitos intelectuais, entender como elas surgem, como elas se manifestam. E como nós vamos ter aqui em maio o nosso amigo Jacobson Trovão, ele escreve um livro que eu achei aqui em Porto Alegre já e comprei, se chama Psicofonia, na obra de André Luiz. Então, ele faz uma análise da psicofonia, quer dizer, a manifestação mediúnica na reunião mediúnica pela fala, em atendimento aos sofredores e também fora da mediúnica. E vai desmembrando essa mediunidade e entendendo, recomendo o livro. Antes de ler o livro Psicofonia, vamos estudar o livro dos médiuns para podermos entender o que ele fala nesse livro do Jacobson, né? E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, voltando à nossa mediunidade, como a maioria daqui provavelmente é médium na casa espírita, outros são intuitivos, não são médiums na casa espírita, mas podem ter alguma mediunidade. No livro de Kardec, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, em toda a obra de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, de Emmanuel, a educação é primordial. E a educação da mediunidade é o que nos cabe fazer. Mas educar a mediunidade significa educarmos. E aí que dizemos que educar é abrir possibilidades, descortinar, tirar o véu de alternativas, olhar janelas que pareciam fechadas, portas que pareciam fechadas, mas que se abrem na medida que nós entendemos o que ela representa para nós. Então, quando nós nos educamos, nós estamos pensando em nós mesmos e no mundo, e isso nos ajuda a entender a nossa mediunidade. Porque nós começamos a pensar, poxa, eu reagi naquela ocasião daquela forma, e logo em seguida eu passei mal, ou a situação emocionalmente ficou muito difícil de ser lidada. Por quê? Porque eu não soube reagir naquela situação, reagir talvez com emoções e não com sentimento, e os espíritos que estão à nossa volta, e temos amigos, desamigos e inimigos. E os amigos tentam nos inspirar, não nos ditar ordem. Os desamigos estão ali para aproveitar a ocasião para nos irritar. E os inimigos estão ali para nos prejudicar. Então, se nós entrarmos em sintonia com uma dessas faixas, assim será a nossa reação, aumentada para o bem ou para o mal. Então, observar e observar-se é essencial, não só como indivíduo, que todos nós somos, né? Como espíritos em evolução, mas como médiums, porque é aí que nós descobrimos quem nós somos e o que realmente nós queremos ser. Eu vou deixar eu não estou lendo porque eu queria fazer só dar uma visão geral sobre essa parte que é importante para nós entendermos a identificação dos espíritos. Então, em médios e mediunidades, Viana de Carvalho nos ensina com essa figura muito interessante que é o mergulhador. Então, ele diz que nós vamos disciplinar a nossa mente como o mergulhador educa a respiração para descer em águas profundas. Mesmo para fazer ginástica, nós precisamos educar a nossa respiração. Nós precisamos de disciplina. Então, quando nós mergulhamos no nossa mente, no nosso inconsciente, porque através da meditação vamos mergulhar no nosso inconsciente, nas camadas do subconsciente e depois nas camadas do inconsciente, nós precisamos disciplinarmos. A concentração ela é básica
no exercício da mediunidade. É ela que nos ajuda a conectar com os bons espíritos, é ela que nos ajuda a abrir e nos deixarmos influenciar, recebermos o irmão sofredor durante a reunião mediúnica. Então, o médium tem o dever de disciplinar a mente, de, de aprender a focar a sua mente naquilo que é importante na hora. Por isso que nós vamos falar disso, e todos nós sabemos, né? Se chegamos na hora da nossa mediúnica, depois do trabalho agitados, e não conseguirmos acalmar nossa mente, nós vamos prejudicar toda a corrente mediúnica. E também vamos nos prejudicar, porque mesmo os espíritos amigos vão ter mais trabalho nos dando passes, nos ajudando a sintonizar e a acalmar para podermos ajudar eles no trabalho. Ou então vão procurar outro médium. No livro Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo muito interessante sobre isso. Nós estamos estudando o ano passado no grupo e recomendo que vão lá no livrinho de Chico Xavier e André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, e leiam no capítulo que fala sobre os médiuns e analisa o comportamento de cada um deles. Mas a base é essa. E como Diana de Carvalho diz, o mergulhador ele vai descer nas profundezas, mergulhando no mar, às vezes, para encontrar dentro de uma coxa uma pérola. Nós vamos mergulhar dentro da nossa mente para descobrir as nossas pérolas, as nossas melhores qualidades. Mas nesse mergulho, a gente vai passar por tubarões, vai passar por golfinhos, quem sabe a gente vai ver uma baleia, quem sabe a gente vai ver um cardume de peixes, um cardume de cavalinhos do mar, mas também, às vezes, um cardume de água viva que podem nos queimar. Então, é todo um processo, um, um processo que vai, que é necessário, porque é o processo de evolução do ser, é o processo de crescimento da nossa consciência, do nosso descobrirmos quem nós somos. Então, é assim que, como médiuns em evolução, que somos, né? Nós precisamos lembrar que, ao mergulharmos em nós mesmos, nós vamos, às vezes, acessar a bagagem das nossas experiências, aquilo tudo que nós já sofremos, já vivemos, e temos a necessidade de olhar para dentro, temos a necessidade, às vezes, de reparar eh, vivências que foram mal construídas, mal sucedidas, em que criamos inimigos pela traição, pelo ciúme, pela nossa vontade de poder. E hoje, como médiuns, vamos talvez atrair, porque eles estão conectados conosco por essas experiências. Então, na medida em que nós vamos entendendo quem nós somos hoje, nós vamos conseguindo trabalhar aquele ser que nós fomos ontem, aqueles problemas que nós trazemos de ontem. Então, não somos médiuns especiais, ao contrário, somos espíritos em evolução com um presente divino que vai nos ajudar na nossa evolução. Esse presente divino é a vida. O segundo presente divino são aqueles que viveram conosco, que estão conosco nessa vida, nossos pais, nossos irmãos, nossos companheiros, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos colegas da casa espírita, nossos colegas nesse estudo. O terceiro presente é a mediunidade. E em cima de tudo isso é a nossa crença, né? Então, vamos entendendo que a sintonia, ela é muito importante para nós. A sintonia com os nossos amados, ela é de amor, ela é de uma vibração muito harmônica, muito gostosa, de uma sensação leve. A sintonia com aqueles que não gostamos, ela é mais difícil, mas ela é também feita de vibrações. E se nós não estivermos conscientes, nós podemos estar entrando em vibrações
danosas para nós e para os outros, porque somos um campo de energia, né? Difícil de entender isso, mas somos. Vivemos aqui pensando na carne, né? No nosso visual, no nosso corpo, nas nossas vontades, necessidades físicas, mas toda essa carne, esse corpo físico que temos é feito de átomos, de moléculas, de sistemas, e os átomos são feitos de partículas, e tudo isso são vibrações. E o nosso corpo próprio produz vibrações. Então, nós somos um campo de vibrações especiais, físicos e extrafísicos, mentais e físicos. E nesse conglomerado, digamos assim, nesse arco-íris de energias, de vibrações, nós precisamos navegar. Navegar e entender qual é a melhor conduta mental, primeiro mental, para que possa refletir na nossa conduta física, na nossa falar, no nosso ouvir, no nosso saber ouvir, no nosso agir, para que nós possamos, então, sintonizar dentro dessa conduta ética e moral do Evangelho de Jesus. Só procurar já basta, né? Então, somos médiuns para toda a vida. Essa era a introdução que eu queria mostrar. Passei alguns slides que eu acho que não são tão relevantes, vou deixar para lermos em casa depois. E antes de entrar na parte da edificação dos espíritos, eu gostaria de fazer uma pausa de 10 minutos para nós podermos conversar um pouco sobre essa primeira parte. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu até vou tirar o slide. Porque essa parece banal, parece coisa que todos nós estamos aprendendo todo dia na casa espírita, mas é importantíssimo entender, por exemplo, o papel da educação, o papel da meditação, o papel da concentração, o entendimento que não somos especiais, para que nós não olhemos os médiuns que estão à nossa volta como pessoas especiais. Então, não vamos idolatrar Chico Xavier, não vamos idolatrar Divaldo Franco, não vamos idolatrar Raul Teixeira, nenhum dos grandes nomes que nós conhecemos, mas vamos entendê-los também como espíritos missionários, que não somos, né? Somos mais aqueles que estão aprendendo. Vamos entender que eles têm um papel missionário, porque já evoluíram até um certo patamar e estão aproveitando essa reencarnação para isso, enquanto nós estamos talvez ainda desenvolvendo a nossa mediunidade, para que ela se harmonize com o nosso ser emocional. Colocações? Regiane, a Mariana fez uma pergunta. Como Ah, identificar uma intuição de uma paranoia? então nós vamos passar para outra parte. É esse conhecimento. Mas quando a ideia mental é muito repetitiva, quem é o espírito que está atrás dessa ideia mental? Somos nós mesmos? Ou é um espírito desencarnado? Os espíritas tendem a dizer que tudo está na culpa do espírito desencarnado, né? Mas nem sempre. Pode ser uma ideia mental nossa, uma angústia nossa, uma vontade de fazer alguma coisa nossa e que fica rodando. Se for um espírito, nós vamos ver que esse espírito, quando estudamos lá no Livro dos Médiuns, capítulo 24, ele dá 26 itens de identificação dos espíritos. Antes de fazer, depois que ele fala em todo o capítulo, nós vamos ver que espíritos bons, espíritos nobres, não vão ficar repetindo pergunta na nossa cabeça, porque não cabe a eles, eles não interferem na nossa vida dessa forma. Eles podem nos inspirar, mas vão deixar para nós tomarmos a decisão que nós queremos, é o livre-arbítrio. Então, é muito interessante a pergunta. E está bem dentro do que nós vamos estudar, estamos estudando. E vemos como é difícil,
porque nós não nos conhecemos, não? Então, mas toda ideia, vez que uma ideia se torna repetitiva, procura tirar, desconcentrar daquela ideia, fazendo alguma atividade que você gosta, uma atividade intelectual, uma atividade física. Tem gente que, por exemplo, eu durante a pandemia aprendi a passar roupa 1 hora e meia ouvindo palestra e para me distrair, que tinha que passar a roupa mesmo, né? Mas eu gosto muito da leitura e do estudo. Então, é aí que eu coloco o meu processo mental. Cada um vai achar o seu. Roberta, Talvez um complemento para essa pergunta são as sutilezas, né, as nuances das sutilezas dessa ligação psíquica do perispírito. Para quem não é médium vidente, que vê acontecendo, né, eu queria entender um pouco mais dessa sutileza, dessa ligação perispirítica. podemos falar um pouquinho, sim. O conceito é que a intuição é o primeiro sinal da mediunidade, né? Todos nós somos intuitivos. Então, o médium, ele não precisa ser vidente para entender o que está acontecendo com ele. Ele não precisa ouvir os espíritos, mas ele precisa entender a ligação que ele vai ter por sintonia mental, por sintonia emocional, porque a mente se reflete nas emoções, com aqueles que estão à volta dele. Então, a, a, a sintonia vibratória, ela vai dizer o que nós estamos pensando, o que nós queremos. E nessa sintonia vão mergulhar os espíritos vão se sintonizar como uma frequência de rádio, os mesmos espíritos. Quando nós falamos em perispírito somos nós. É o reflexo do que nós somos. É claro que os espíritos podem atuar no nosso centro coronário, no nosso segundo chakra, no nosso terceiro chakra, no laríngeo, e em outros chakras, até mesmo no chakra sexual, estimulando. Existem casos de obsessão o espírito vai sintonizar no, no chakra genésico, né? Mas é um caso sério, por sintonia o que vibratória. A pessoa que estava obsediada nesse caso, ela tinha em reencarnações passadas ou de comportamento atual, distonias sexuais que se transformam em vibrações no perispírito, é claro, e em todo o seu ser, e que possibilitam essa ligação. Mas o chakra mental comanda todos os outros chakras. Por isso que na casa espírita nós damos o passe nesse chakra coronário normalmente, porque ele transmite as energias para todos os outros. Então, com a nossa mente, nós podemos comandar qualquer um dos chakras. Não sei se foi essa a tua pergunta. Tem um livro, e aqui no Brasil eu entendi que é assim, mas eu nunca participei de desenvolvimento mediúnico no Brasil. Mas tem um livro do Edgar Almond, que foi um grande espírita do início do século, né? Em que ele deixa, se chama, eu vou citar ele depois, se chama Técnicas da Mediunidade, em que ele dá uma orientação sobre a prática e desenvolvimento mediúnico na casa espírita. Então, ele diz que nós podemos fazer exercícios de mediunidade, quer dizer, com orientação do nosso dialogador, do dirigente da casa, para desenvolver a mediunidade. Então, vai fazer exercícios de passes direcionados e com a ajuda dos espíritos, é claro, que estão no comando de todo o trabalho, e o dirigente observando o que acontece com o médium, para que o médium possa entender como ele está percebendo os espíritos que se comunicam. Mas é todo um estudo que nós não vamos conseguir fazer aqui. Nós vamos
olhar o que Kardec são técnicas de desenvolvimento mediúnico, que normalmente na Europa não temos tempo de passar 6 anos, 10 anos estudando. Nosso grupo fez isso. Nosso grupo estudou de 1994 até 2003, até nos sentirmos aptos a começar o trabalho mediúnico. E depois fizemos todo um curso de mediunidade. Na época eram 20 e tantas pessoas. Mas hoje em dia temos 20 anos de mediunidade e digo para vocês, eu me considero iniciante, porque não acredito que nessa vida eu vou conseguir ser um médium educado como eu gostaria de ser. Mas vamos aprendendo. Então, essas nuances da comunicação, Roberta, que pode ser pelo chakra coronário, pelo segundo chakra, estou esquecendo o nome, pelo terceiro Frontal. chakra, Frontal. frontal, obrigada, ou pelo chakra da garganta, né? Pois é. E, vão ser diferentes tipos de Laríngeo. laringe, obrigado. E vão ser diferentes tipos de sensações, de vibrações e diferentes tipos de comunicação, mas isso é para o médium mais que já está mais equipado, digamos assim, com a mediunidade mais desenvolvida. O que nos interessa é entendermos, por exemplo, que a intuição, quando ela começa dessa forma, com um processo mental, um comando mental repetitivo, ela não vem dos bons espíritos, ela vem de espíritos que são inferiores. E numa mediúnica nós vamos entender, vamos começar a entender agora, no estudo, quando eu vou começar o estudo, vamos entender como identificar os médiums. Podemos fazer na mediúnica as práticas de desenvolvimento. Não sei se algum grupo aqui fez. Que eu conheço no Brasil fazem. A André ainda estava me explicando outro dia que estávamos conversando sobre isso. Quais são as práticas que você está falando para treino? Eu estou me referindo ao livro do Edgar Almond, que é usado ok. também, essas técnicas são usadas no Brasil em várias casas espíritas. Edgar Almond era um espírita, nasceu em 1887 ou 67, desculpe se eu não guardei a data, e ele escreve esse livro Técnica da Mediunidade e vários outros. É um espírito que se comunica com, bem, ele escreve não como espírito, mas ele escreve como espírito encarnado esse livro, e era um espírita conhecido, reconhecido no meio espírita brasileiro. Então, é um livro muito bom de ler e aprender. As técnicas são técnicas de desenvolvimento mediúnico adotadas em algumas casas espíritas, não em todas. Vamos primeiro a Roberta e depois a Maria. Eu queria só fazer uma pergunta, não precisa se alongar na resposta. Talvez a Andrea possa me indicar também, como médica, literatura sobre. Você falou tanto dos chakras, né? Principalmente do chakra laríngeo. E eu já li um pouco sobre a influência da tireoide, principalmente no sistema endócrino, que facilita ou dificulta aí a questão da mediunidade. E eu não tenho tireoide. Então, se houver alguma literatura a respeito desse chakra laríngeo e a influência, enfim, dessa glândula, né, que controla toda a endocrinologia, eu ficaria feliz em receber. Obrigada. Quer responder, Regina? Pode responder, sim. Então, a principal literatura que a gente tem dentro da doutrina dos centros de força que eu principalmente me baseei nos meus estudos, os livros de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, tem uma parte escrita, e a gente até viu isso no outro estudo que a gente fez há 2 anos atrás, numa aula de centros de força, e Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, que fala dos centros de força. O que a gente sabe, assim, se a pessoa tira a glândula tireoide, ela não vai tirar a paratireoide.
Então, são duas glândulas responsáveis ali associadas ao centro laríngeo, tireoide e paratireoide. Então, o médico, o cirurgião, quando tira a tireoide, ele tenta deixar a paratireoide porque, pelo menos uma, porque a paratireoide é extremamente importante, retirar ela pode dar um distúrbio endocrinológico que pode ser fatal, né? Então, ele mantém. Vocês podem pensar também no centro frontal, né? Centro cerebral lá da pineal. Tem crianças que precisam tirar a pineal por causa de um tumor na pineal. Isso não significa que ela não vai desenvolver se ela tem questões mediúnicas, né? A gente tem que pensar que a gente tem o cérebro físico, o corpo Isso. físico e o corpo perispiritual. Então, de alguma forma, de acordo com a escalada evolutiva de cada um, se for necessário, vai ser trabalhado com auxílio da espiritualidade para que a gente exerça as funções que a gente se predestinou no além-túmulo. Então, tem outras literaturas, mas as que eu principal indico são de André Luiz. Eu tenho uns outros dois livros, depois eu posso te falar, mas o principal é a gente entender bem o que está escrito ali, que é onde mais a gente pode aprofundar os nossos ensinamentos. Obrigada. Obrigado, Roberto. Obrigada. Nós temos ainda 30 minutos de 20 minutos de exposição e duas pessoas levantando a mão. Vamos tentar. A Maria, depois a Thelma, depois voltamos à exposição. E continuamos a discussão. Se eu não me engano, aqui até às 8h30 o nosso estudo. Maria, não estou te ouvindo. Oi, boa noite, pessoal. Boa tarde, pessoal do Brasil. Não é nem uma pergunta, não, Rejane. É só para dizer, para informar também a vocês que no nosso grupo nós fizemos as 5 fases do transe que você falou, de Edgar Darmont. As 5 fases: percepção de fluidos, aproximação, contato, envolvimento, manifestação. Muito bom, muito positivo esse trabalho dele. É só isso. Obrigada. Thelma. Também o microfone está desligado. Agora. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. O comentário que vocês fizeram a respeito das glândulas, tem uma palestra do Décio Andoli, chamada Fisiologia da Mediunidade, onde ele fala bastante sobre os diversos tipos de mediunidade e o trabalho da glândula pineal e do tálamo e dos córtex cerebrais em determinar o tipo de mediunidade que você vai ter. E eu achei muito interessante a Andrea falar que tem pessoas que tiveram que retirar a pineal, mas que mesmo assim desenvolveram a mediunidade. Porque depois de assistir aquela palestra do Décio, fiquei com a impressão de que a pineal ela é fundamental na percepção mediúnica. Então, eu queria confirmar com a Andrea, realmente, mesmo sem a pineal, há médiums que conseguiram se desenvolver? Andréa, eu deixo para você, porque eu não tenho informação tão profunda sobre a pineal e da retirada da pineal com a mediunidade. Eu tenho informação que a mediunidade ela é essencial no processo mediúnico. Não tenho essa informação médica. Sim, E que eu saiba na literatura, eu não tenho nada na literatura que é um estudo de médiums sem pineal. Não tenho isso para poder te explicar como é o desenvolvimento da mediunidade em médiums sem pineal, com um controle de médiums com pineal. Essa seria a melhor forma, baseado em evidência, de poder explicar as diferenças. Mas o que a gente tem que entender é que com o passar dos anos de vida, essa pineal ela vai
calcificando, principalmente, embora aqui a gente vai entrar no assunto pineal, vai sair do nosso assunto, tem uma aula só sobre pineal, né? Mas o que a gente tem que entender, quando a gente não pode generalizar, quando a gente vai ver um paciente, por exemplo, que tem uma doença no sistema nervoso, só para te ter uma ideia abrangente, a gente não vai ver só o sistema nervoso. Assim como eu vejo um sintoma clínico, eu não vou ver só aquele sintoma, eu tenho que olhar o paciente como um todo, para entender aquele sintoma, para entender por que ele tem a doença no sistema nervoso, eu preciso identificar se ele não tem doença em outros lugares. Então, o corpo humano, o corpo perispirítico, eles, ambos, junto com o corpo mental, o perispírito e o corpo somático, eles têm uma ligação contínua de ida e volta, e mais os vórtices do centro de força e mais atuação da espiritualidade. Então, não adianta só funcionar o centro coronário, eu ter um bloqueio nos nadis aqui no centro cardíaco ou mais embaixo umbilical, porque daí o fluxo de energia não passa. Então é algo abrangente que a gente não consegue dizer com as palavras da medicina terrena ou com o que a gente tem de entendimento, né? Mas a gente sabe que tem crianças que há necessidade de tirar um tumor da pineal, nem por isso o sistema nervoso dela deixa de funcionar, ou as percepções dela, que ela tem, às vezes nem sabe se é médium ou não, né? As percepções intuitivas, ou a prática do amor em ação, que é muito além de ter um entendimento da mediunidade, é o exercício da ação, né? Através das inspirações. Eu queria que vocês lembrassem aqui do Evangelho de João, capítulo 4, né? Não, irmãos, não creais em todos os espíritos, mas antes buscai se eles são de Deus, né? Então, esses espíritos que nos inspiram, que a gente possa discernir, né, a qualidade da associação deles com Deus, e a gente sabe disso, né? Tudo que intui ou inspira as nossas vaidades, orgulhos, as nossas dificuldades, não vem de Deus. Então, que a gente possa ter esse entendimento, esses olhos de ver, olhar abrangente, né? Às vezes a gente quer ser racional, tentar entender, e é importante isso, mas a gente precisa de pesquisa daí. Eu acho que não tem nenhuma pesquisa que eu saiba comparando. Não, eu acho que não. Obrigada, André. Obrigada, eu não tinha entendido toda a pergunta, obrigada. Mas obrigada por esclarecer, Andréa. Eu vou colocar novamente com- um, as apresentações do ano passado, de 2022, quando nós começamos o curso aprofundado do Espiritismo. Nós tivemos uma aula sobre o centro de forças, tivemos uma sobre o pineal também, acredito. E podemos repetir, porque agora temos uma audiência diferente, né? E talvez discutir mais. Acho que essa forma que estamos fazendo hoje, ela é, para nós que vivenciamos o dia a dia da casa espírita, ela é melhor nesse tipo para o estudo, né, para o entendimento. Então vamos começar essa parte da identificação dos espíritos, pegando o que a Andrea falou. Nós esquecemos que somos seres imersos num universo divino. E como seres, somos corpo, perispírito e vários. O perispírito para Kardec envolve todos os outros corpos, mas sabemos que existe corpo mental e outros corpos, mas imersos nesse universo vivo de Deus. Então, quando a medicina, como o André disse, quando a medicina nos olhar colocar essa visão holística do ser humano, a nossa medicina vai deixar de ser materialista, como os nossos cientistas também. Então, teríamos uma outra visão do ser, né? E quando nós estudamos a identificação dos espíritos, é essencial entender os espíritos são bons, são puros, são bons e são imperfeitos. É a escala espírita.
e com quem nós queremos nos conectar no dia a dia e com quem nós queremos a quem nós queremos nos deixar inspirar, os bons, não? Então, mesmo na mediúnica, no normal da nossa vida e nas ocasiões do dia a dia, nós queremos saber identificar com quem nós estamos nos comunicando. Então, nós vamos procurar colocar aqui justamente entender quem são, como identificar essas entidades, esses espíritos que comunicam. E eu fui buscar lá no Consolador, de Chico Xavier, né? Que essa pergunta 379, que ele fala diretamente, né? Então, eles são identificados pelas suas ideias, pela essência espiritual das suas palavras. Então, um espírito bom, ele tem certas características e ele vai continuar com aquelas características. Ele não vai nos comandar, ele pode até nos inspirar a termos ações, mas a decisão é nossa. Ele não vai usar palavras chulas, ele vai usar uma linguagem nobre, digna, normalmente simples, sem rebusques, fácil de entender. E nós vamos ver que tudo isso faz parte desse estudo da identificação dos espíritos que comunicam. É claro que, dependendo do espírito que se comunica conosco, ele tem certas características. Então, se um espírito da ciência vem se comunicar comigo, ele pode usar termos científicos que eu conheço, ou termos médicos que a Andrea conhece, ou termos da área da Thelma, ou da Roberta, ou se é um poeta, um escritor, pode usar termos afins com essa área, se o médium tem essa capacidade, ou teve já essa capacidade, e está armazenada no seu campo mental. Então, nós vamos entender quem é o espírito que comunica conosco, tentando entender quem eles são, como eles se manifestam, pelas suas ideias, pela essência do que ele está nos dizendo, escrevendo, mostrando. E aí, a outra pergunta do mesmo livrinho é como agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam. Na mesma pergunta, desculpe. Ele diz assim: devemos entender que a linguagem do espírito é universal, é pelo pensamento. Então, quando nós expandimos o nosso perispírito, a nossa consciência está mais evoluída, o nosso pensamento também tem vibrações mais soft, mais sutis, e os espíritos nobres conseguem, então, se comunicar conosco mais facilmente. Quando nós baixamos a nossa vibração, quem são os espíritos que vão se comunicar conosco? Aqueles que estão na vibração mais baixa. Às vezes, espíritos que estão brincando, porque nós falamos palavrão, porque nós fazemos coisas infantis, temos atitudes infantis. Também podem ser espíritos que em outra vida nos fizeram mal e que estão conectados conosco, ou espíritos maus mesmo. Hoje em dia, a atmosfera da Terra é muito propícia a essas obsessões. É só você assistirmos as palestras de Divaldo, ele está continuamente nos chamando a atenção para a mediunidade, para as manifestações da mediunidade, porque o mundo está em revolta, em numa evolução difícil para o mundo de regeneração, com muitos espíritos encarnados e desencarnados que estão praticamente em desequilíbrio constante e que então vão tentar nos influenciar. Então, como ele diz aqui, nas manifestações de toda a natureza, o estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no ímio da consciência. O que é isso? A nossa ética e moral cristã. O bom senso. E Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, ele vai falar, a primeira coisa da identificação do espírito é o bom senso. É como ele está agindo sobre nós e o que ele está falando, o que o Espírito está dizendo, quais são essas palavras. Será que tem sentido, apesar de serem palavras bonitas,
tem uma sequência lógica, um entendimento, alguma lição espiritual para a nossa vida? Ou simplesmente são palavras que repetidas e que não realmente não têm profundidade nenhuma? Voltando ao livro do voltando ao estudo, então, das ações dos espíritos sobre o médium, nós vamos ver que lá o Viana de Carvalho, ele nos chama a atenção para os distúrbios e as sensações que nós temos. E chama a atenção que não é a mediunidade que gera o distúrbio, mas é a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade. Então, durante a mediúnica, por exemplo, estamos recebendo um espírito sofredor que teve um problema cardíaco, talvez desencarnou por um infarte. O médium vai sentir aquela sensação de dor no peito, pode sentir, né? A sensação de dor no peito, desagradável, sente dor, às vezes geme, porque o espírito está gemendo, e ele está nos transmitindo pelo espírito, que está naquele momento em sintonia com o nosso, essas sensações. Mas não é a mediunidade. Não é um distúrbio nosso, é momentâneo da mediunidade, desculpe, daquele momento. No momento que a comunicação passa, e aí recebemos até um passe do dirigente, né, do dialogador, aquilo tudo vai passar e saímos da reunião muito melhor. Também, antes da reunião mediúnica, geralmente o médium tem essas sensações, esses distúrbios. O dia, como digo, o dia da mediúnica é um dia especial. E Jacobson Trovão fala nisso no livro de Psicofonia. Gostei muito de ler o capítulo, e quando acontece isso muito comigo. Quando eu estou estudando para preparando um estudo, é interessante a inspiração. Eu pego o livro e, às vezes, abro na página que é interessante para aquele estudo. E aconteceu isso com o livro do Jacobson. É a inspiração do meu guia espiritual. Não que ele está me mandando abrir o livro. Ele me inspira, mas eu já estou acostumada, nem sei que é ele que está me inspirando. Tem que parar para pensar, para entender que é ele que está me inspirando. Mas é um fato. E ele diz assim, ó, ele chama o dia, a síndrome do dia da sessão mediúnica, porque o médium começa já a ter as sensações, os distúrbios, às vezes, um dia antes. E durante todo o curso do dia, se sente mal, enjoado, pode sentir-se agitado, pode ter um sono mais perturbado, sonhos que não são agradáveis, mas é toda a ação já dos espíritos que vão se comunicar, mas esse médium, ele tem que entender que ele está sob atendimento da espiritualidade, no momento em que ele se colocou à disposição dessa espiritualidade e tenta seguir a sua disciplina mental. Então, não precisamos ter medo, e temos que ter, ao contrário, cuidado, para que a síndrome do dia da reunião mediúnica não nos afaste da mediúnica achando que nós estamos doentes, porque aquilo é temporário. E isso, com o exercício da mediunidade, a gente vai notar, vai descobrir, alguns médiuns têm, outros não. Mas é muito normal. E foi muito bom o Jacobson mencionar isso. Ele menciona no capítulo 32. Quem conseguiu o livro, compre. Já para nós lermos e podermos carregá-lo de perguntas quando ele estiver conosco. Por outro lado, então, quando essa sensação é gostosa, é agradável, nos traz paz, a gente chega, às vezes, a sorrir com a aproximação do nosso guia espiritual, de um espírito superior, é um espírito bom que está ali. Então, as sensações que sentimos nos dizem muito sobre a identidade do espírito. Não podemos deixar de olhar, de analisar, de observar as nossas sensações, para que possamos entender que quem é o espírito que está se comunicando, se aproximando de nós fora da mediúnica ou dentro da mediúnica. Outro
ponto importante é que muitas vezes os espíritos não se identificam, não querem se identificar. Espíritos bons, espíritos evoluídos, muitas vezes eles, se ele é muito evoluído, ele já até perdeu a identificação com as encarnações dele na Terra. Então ele atua dentro de uma falange de espíritos bons e pode não querer se identificar. Então, nós identificamos pelas sensações. Tem uma história de Divaldo, e vocês já devem ter ouvido, quando aparece para ele um espírito na, lá na década de 40 do século passado. Divaldo estava com os seus 24, 30 anos, e aparece um espírito com a lepra, muito feio de ver, porque ele estava todo com as marcas da lepra no rosto, mostrava também as mãos, todo enfaixado, muito desagradável de olhar. E ele vem pedir a Divaldo que faça atendimento às colônias de leprosos que existiam naquela época, porque naquela época ainda não havia cura para a lepra, né? E Divaldo sente medo, ele conta isso numa palestra. Sente medo e o espírito diz: olha, você tem duas opções, ou você faz o trabalho mediúnico, faz o trabalho de atendimento de caridade, ou você vai sofrer as consequências. E Divaldo, talvez não tenha acontecido com essas palavras, mas houve um diálogo. Divaldo sente o baque, mas sabe, entende o que aquele espírito está pedindo e concorda. Nesse momento, o espírito se transforma e se mostra como um espírito de luz. Um espírito inferior não conseguiria fazer isso. Ele não tem a condição, mesmo que ele seja intelectualmente muito avançado, ele não tem o coração e a condição para se transformar em luz. A luz a gente adquire com o trabalho na caridade. Então, ele se mostra com um espírito muito bom, quis se identificar. Primeiro, não se identificou como um leproso, na vida que ele havia tido antes, em uma encarnação anterior, e depois se mostrou com o corpo perispiritual que ele já tinha. E aqui o mais interessante, isso eu encontrei no Irmão Jacó, você sabe aquele livro Já Voltei, que é escrito também por um grande espírita brasileiro que desencarna e volta para contar o processo da desencarnação, da morte e desencarnação, e ele diz que não faltam meios para ação sem barulho, que é mais providencial e substancial e mais proveitosa. Então, os espíritos podem nos influenciar, nos ajudar, sem se mostrar, sem fazer barulho, como diz ele, né? Mas sem se identificar. Então, essa curiosidade também que temos de saber quem é o espírito que está se identificando, nem sempre ela é boa, né? Ao contrário, ela afasta às vezes. Então, a questão da identidade, como diz lá André Luiz, no Livro dos Médiuns, no item 256, ela pode ser diferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Era aquilo que eu estava falando. Os espíritos pertencem a famílias espirituais, trabalham em falanges. Então, a falange de Francisco de Assis, a falange de Dr. Bezerra, a falange de Maria Santíssima, que coordena toda a falange da Terra, né? Então, são espíritos que trabalham, a falange de São Luís e outras. São espíritos que trabalham em conjunto e, às vezes, milhares de espíritos dentro daquele objetivo, daquele setor de trabalho, né? Então, como ele diz, os espíritos superiores formam um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Então, não é a pessoa deles que nos interessa mesmo, porque eles tiveram várias reencarnações antes da última que eles podem querer nos mostrar, ou de uma anterior que eles podem querer nos mostrar, ou não. Mas o que interessa para nós é o ensinamento que eles estão nos proporcionando naquela comunicação, naquele momento, através até de uma inspiração. E essa identificação, geralmente, ela é pelo fluido espiritual.
Por isso nós precisamos nos observar e nos entender. E aí é Edgar Almond que diz lá no livro, era Desenvolvimento Mediúnico, Técnicas da Mediunidade, era esse o nome correto do livro. Ele diz: a capacidade de sentir fluidos tecnicamente desenvolvida permite ao médium determinar no seu próprio organismo o ponto ou os pontos de incidência segundo a natureza dos fluidos, selecionando-os por sua categoria vibratória entre os extremos do bom e do mal, do benéfico e do maligno, do fino e do pesado, daquilo que excita e daquilo que é sedativo, daquilo que é quente e daquilo que é frio. Então, ele já está nos dizendo aí como observar os fluidos, as vibrações dos espíritos. Se ele nos é benéfico, se ele nos faz mal, se nós sentimos uma vibração mais pura, mais leve, ou se ela é uma vibração excitante, excitante às emoções, emoções tipo agressivas, ou emoções de raiva, de ciúme, ou se é uma coisa mais calmante, esse é o sedativo. Não que nos faça dormir, porque os espíritos inferiores podem usar um efeito sedativo para nos fazer adormecer e não ouvirmos certas mensagens, por exemplo, na casa espírita. Não é entrar em concentração. O adormecer pode ser uma fuga proporcionada por aqueles espíritos que estão nos sedando no mau sentido. Então, o quente e o frio, nenhum dos extremos é bom, mas o agradável é bom. Então, ao longo do tempo, como ele diz assim, com o correr do tempo, o médium vai formando para seu próprio uso uma escala dos valores fluídicos que vai utilizar na vida prática. Então, geralmente, são técnicas, então, que podem se usar ou não. E aí se permite que os médios também saibam se defender dos ataques que são desfechados pelos maus espíritos, como dos fluidos dos ambientes que não nos fazem bem. E aí identificar os espíritos que se aproximam de nós, né? Através das suas vibrações. É claro que isso precisa de experiência. Um médium que começa a se descobrir como médium não se conhece e não consegue identificar ainda os espíritos. Então, ele precisa orar, meditar, se observar, se educar, para poder entender quem ele é e quem é aquele que está chegando próximo dele. Então, se durante, por exemplo, estou conversando, vamos dar um exemplo, estou conversando com alguém, de repente chega uma segunda pessoa e interrompe a nossa conversa. Imediatamente, ao invés de eu dar atenção educadamente para a outra pessoa me deu um fluido negativo, chato, agressivo, e eu voltei para ele com agressividade, porque também estava irritada pela interrupção. Ou não foi nem a pessoa que chegou com uma vibração. Ela chega docemente, mas eu não gosto de ser interrompida. E o espírito que não é meu amigo sabe disso. Então, ele vai influenciar ali naquele pontinho da Rejane, da Maria, da Joana, sei lá de quem, que não gosta vibracionalmente. E a Rejane, a Maria e a Joana vão reagir já negativamente com a pessoa que está interrompendo. Às vezes, de uma forma brusca. É porque ainda não nos conhecemos. Então, é muito sutil essa identificação. O Edgar Almond coloca nesse livro dele uma tabela que eu reproduzi aqui. Eu tentei copiar, tirar simples cópia, não deu. Eu reproduzi a tabela no PowerPoint. Ele deu um exemplo de 2 médiuns, o João e o Eduardo. No João, ele recebeu no cérebro, sentiu como um jato frio no cérebro. E ele teve sonolência, que foi anotada pelo dirigente, que interpretou essa sonolência como uma ação sobre a pineal. Veja bem, o dirigente interpretou. O dirigente fez uma análise do que estava acontecendo com o médium ao longo do desenvolvimento mediúnico, daquele período em que a reunião mediúnica
ela ainda não é muito de atendimento, ela é de desenvolvimento dos médiuns. Em outra ocasião, ele percebeu na orelha esquerda uma sensação calmante, mas ao mesmo tempo ele ficou com a vista turva e informou o, o doutrinador. Outra vez ele sentiu suaves ondulações em cima da orelha e as pálpebras ficaram pesadas. O, o dirigente interpretou como uma mediunidade de incorporação com possibilidade de inconsciência que estaria sendo desenvolvida. Então, podemos entender como é que funciona o desenvolvimento mediúnico quando os médiuns e os dirigentes estão em comum acordo para observarem-se durante a mediúnica. O outro exemplo, o do Eduardo, ele sentiu no braço direito e na mão leves ondulações, vibrações, né? Ondulações são vibrações, descendo pelas mãos, mas não teve reação nenhuma. O dirigente entendeu que naquele momento ele ainda não tinha nenhuma reação, mas que ele teria provavelmente uma mediunidade para psicografia que estaria sendo desenvolvida. Então a gente vê como pode ajudar o dirigente e o médium a se concentrar, a entender-se com um pequeno exemplo que ele dá nesse livro. Voltando para o livro dos médiuns e voltando para a identificação, então, dos espíritos, o Kardec nos diz que a linguagem e a escrita também são formas de identificação. Se vocês quiserem me interromper, podemos interromper. Eu ainda tenho 10 minutos e depois vamos abrir para discussão. 5 minutos, desculpa, e vamos abrir para discussão. Então, a escrita é a linguagem. Só que a escrita qualquer um pode, por exemplo, uma assinatura, qualquer um pode imitar, até na Terra imitamos a assinatura uns dos outros, então os espíritos também podem. Então, a assinatura não é bem uma característica, uma forma de identificação, concordam? E, como ele diz aqui, temos visto espíritos tomar atrevidamente o nome de Cristo e ainda impingir a mistificação, simulava o estilo evangélico e pronunciava à torta e à direito as conhecidas palavras, né? Em verdade vos digo que Jesus dizia, né? Estavam mistificando. Eu conheci um médium que, conversando comigo uma vez, há muitos anos, também na década de 90, não era médium espírita, era um amigo, colega, já desencarnou, que ele disse para mim, hoje é Jesus que quer conversar com você. Fiquei olhando, né? Eu já estava estudando espiritismo, já sabia do espiritismo. Não falei nada, deixei que ele falasse o que quisesse e saí dali com ouvidos moucos, como dizem. Entrou aqui, saiu, entrou aqui, saiu aqui. Porque não poderia imaginar que Jesus estivesse falando comigo na cafeteria do trabalho. Então, é tudo uma questão de bom senso. Agora, se nós endeusarmos os médiuns, podemos acreditar. Então, diz Kardec, estudando sem prevenção o ditado em seu conjunto, seja o ditado escrito ou falado, prescrutando o fundo das ideias, quer dizer, o que elas nos comunicam, o alcance das expressões, quando a par das belas máximas da caridade, se pode entender se as recomendações são pueris, quer dizer, não vale nada, são ridículas, se é uma fascinação, se alguém está mistificando ou se são realmente comunicações de um espírito, não? Como ele diz aqui, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas nunca o pensamento. O pensamento é sempre do espírito, né? O pensamento vai traduzir o que ele quer. E mesmo os falsos profetas, aquele mistificador, aquele pseudo-sábio, ele, de uma mensagem, pode até mostrar a sapiência, a bondade, a caridade. Na segunda, na terceira, mas numa delas, quando ele se irritar, ele vai mostrar quem ele é. Ou pela nossa análise, nós vamos identificar.
Então, é muito interessante a análise das mensagens que recebemos pelos médiuns, junto com os dirigentes. Mas o médium é o principal ator na identificação da identidade dos espíritos. A linguagem falada e simbólica, Kardec também nos chama atenção, porque espíritos bons não vão ficar dando sinaizinhos, emblemas inúteis, escrever de forma extravagante, irregular, como ele diz aqui, intencionalmente torturada, de grandes dimensões, de grandes palavras, fórmulas ridículas que não são mais usadas hoje em dia. O espírito bom, ele se comunica de uma forma simples, pode até ser poética, mas é simples e de fácil entendimento. Ponto final. Diz tudo. E Kardec vai repetir isso nas 26 itens que ele nos fala. Eu resumi aqui os 26, mas eu vou passar para vocês para mostrar como eu resumi esses 26 para que possamos entender. Então, os bons espíritos, vamos sempre entender quem são os bons e os maus, procurando entender quem são os espíritos. E isso que nos mostra é a escala espírita. Lembra do estudo da escala espírita lá no Livro dos Espíritos? Pois é aí a chave da questão, porque espíritos puros já alcançaram a perfeição. Jesus, eles não reencarnam mais na Terra. Eles podem inspirar espíritos que ainda estão próximos à Terra, na nossa dimensão, porque ainda vão reencarnar, que são os espíritos bons, mas é muito difícil para eles se manifestarem. Então, eles podem se manifestar através dessa falange, dessa família espiritual que eles compõem e que eles inspiram, porque as ondas do pensamento e de um espírito puro são universais. A segunda ordem de espíritos são os espíritos bons, que são os superiores, os de sabedoria, os sábios e os benevolentes. Nessa classe de espíritos, há sempre a predominância do bem, do espírito, né, sobre a matéria. O desejo de fazer o bem está no âmago, no núcleo desses espíritos. Então, é esses que nós queremos ouvir para nos aconselhar, para nos orientar, não para nos mandar, não vão nunca nos mandar. Quem vão nos mandar? Os espíritos da terceira ordem, que vão tentar mandar em nós. Os espíritos da terceira ordem, os imperfeitos, quando ainda há predomínio da matéria sobre o espírito, porque nesses a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que englamam o ego estão aí neles. Muitos de nós ainda somos imperfeitos, a maioria. Eu me considero um espírito imperfeito porque ainda estou aprendendo. Então, nesses deles estão os batedores, perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos, os impuros. Espero que a gente esteja ali nessa faixinha preta aqui, entre um e outro, que a gente esteja ali. Na realidade, essa escala é como um arco-íris. Ela não é assim. Isso aqui foi uma forma didática de Kardec apresentar quem são os espíritos, para que nós possamos entender. Mas um espírito bom, ele pode ser mais sábio, menos sábio, mais benevolente, menos benevolente, porque a escala de evolução do espírito, se nós simplificarmos, ela tem dois eixos: o amor e a razão, o raciocínio. E nós vamos evoluir, cada um de uma forma. Uns evoluindo primeiro a intelectualidade e derrapando mais no amor, tendo mais dificuldades para incorporar o desejo de fazer o bem, de se expandir, de expandir o coração. E outros vão conseguir melhor fazer a caridade, fazer o bem, e não vão dar muita importância para a sabedoria. Por isso que nós temos os espíritos da ciência, os espíritos das artes, os espíritos que se aglomeram também em famílias. Podem ser espíritos bons aglomerados nessas famílias. Podem ser espíritos maus aglomerados também em famílias intelectualmente superiores. Então, é essencial nós entendermos isso.
E aí nós vamos analisar a forma do espírito se expressar de acordo com o bom senso e a razão. Os espíritos bons, eu disse para vocês que eu vou mostrar como eu fiz, vou mostrar os 26 itens que resumem, que nos possibilitam identificar a qualidade dos espíritos, que está lá no capítulo 24, item 267. Simplesmente fui lendo, estudando um a um, depois de ler o capítulo 24 e todo o livro dos médiuns, estudando os 26 itens. No primeiro, ele diz que nós precisamos ter bom senso. No segundo, ele diz que nós precisamos olhar, observar as linguagens e as ações dos espíritos. No terceiro, se eles fazem somente o bem. No quarto, ele diz: olha, espíritos bons são simples, são modestos, usam uma linguagem digna, nobre. No quinto item, ele diz: não é a forma ou o estilo, mas a análise do conteúdo que vai nos mostrar. E aí, como nós queremos ainda discutir, e assim a gente vai entendendo que se um espírito fala, dá um, uma comunicação sobre um assunto, que ele vai falar, esse assunto conceitualiza como A, B, C. Por exemplo, ele diz, a mediunidade, a pineal, ela é básica para a mediunidade, desenvolvimento da mediunidade no ser humano. E, se ele se contradisser em algum outro momento, esse espírito não é sábio, não é bom. Porque existe uma universalidade, uma similaridade nas comunicações. Conceitos que são verdadeiros se repetem em qualquer lugar do mundo e em todas as comunicações. Por isso que a gente sabe que eles são verdadeiros. Outra característica, os espíritos bons só dizem o que eles sabem. Eles já têm a consciência de que, se eles não sabem, eles se calam ou eles humildemente confessam a sua ignorância sobre aquele assunto. Ponto interessante esse. Então, o oitavo ainda é melhor. Eles não predizem fatos futuros, não determinam datas. Está cheio de médiuns aí dizendo 2019 o mundo acabou, 2020 o mundo vai acabar. Sei lá quando é que o mundo vai acabar. E se acabar, eu sei que vou reencarnar no mundo que virá, o que é mais importante. E vejam como ele escreve isso. Os bons espíritos fazem as coisas futuras serem pressentidas, quando esse pressentimento convenha à nossa educação. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, temos que tomar muito cuidado. Muitas pessoas procuram videntes, cartomantes, e às vezes essas pessoas, talvez por ignorância mesmo, não é por maldade, elas se deixam inspirar e se deixam levar, né, e dar conselhos errôneos, fixar datas e etc. Não vamos nos deixar levar pela curiosidade, porque só vamos nos prejudicar. E aí eles continuam, muitas coisas ele vai repetir. Por exemplo, eles não, já falei aqui, não ordenam, não se impõem, não aconselham, não lisonjeiam, ao contrário, aprovam com reservas. Olha os exemplos que Divaldo nos dá de Joana. Elogia e diz agora ao trabalho. Eles são sucintos, simples, claros, de fácil compreensão. Não são meticulosos, mas são simples. Não usam nomes ridículos ou exóticos. E aí ele nos diz no 14, deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerandos. Então, e sempre os bons espíritos têm uma finalidade séria e útil. São prudentes, mostram certa reserva, não vão ficar falando à toa, não? Sobre todos os assuntos. Tem assuntos que não é permitido ainda revelar à humanidade. Só nós lemos os livros de André Luiz, nós vamos ver. O próprio Jesus não revelou tudo. Veio trazer uma mensagem de amor e de perdão, de tolerância, que é a mensagem que a humanidade precisa. Depois o Consolador vem trazer
o resto da mensagem para que nós estejamos conscientes da nossa mediunidade. Também o bem é a máxima de todo espírito bom, a caridade evangélica, a razão, o bom senso, a calma, a doçura e não a agitação, a prudência, a reserva e não os sofismas, os sarcasmos, né, as desconfianças. Isso o espírito bom nunca vai fazer. Se está nos incitando à desconfiança com algum colega, algum amigo, algum familiar, está errado. Não é espírito bom. As ideias terrenas são e as manias são espíritos, são próprias de espíritos imperfeitos. Porque, como diz Kardec aqui no item 21, os espíritos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não se desprenderam da influência da matéria, continuam sobre o império das ideias terrenas. Então, tem as mesmas manias. Eu não coloquei todo o item, é maior. Não querem ostentar conhecimento e sabem que só a virtude aumenta, amplia o conhecimento. Não adianta sem essa, como eu falo, desculpe, sem progredirmos no amor e na razão conjuntamente, não vamos conseguir mais conhecimento. Precisamos evoluir moralmente para estarmos aptos a mergulhar no universo do conhecimento divino. Também um espírito bom, ele pode até gracejar, fazer uma piada, mas é uma piada trivial, que não é trivial, não é uma sátira mordaz, né? E, resumindo tudo, Kardec nos diz para analisar sempre o caráter sobre o ponto de vista moral, o bom senso. E lembrar-nos de que para julgar o outro é preciso primeiro saber julgar-se. Então, para observar, é preciso observar-se. Para poder educar, é preciso educar-se. E foi isso que eu deixei aqui, baseado nesse eu deixei aqui para vocês, que era o que eu pretendia falar, a análise de como investigar, como buscar entender os espíritos que estão à nossa volta. Primeiro, através da nossa percepção das vibrações, e depois da análise da forma de expressão desse espírito. Lembrando o conselho de São Luís, lá no Livro dos Médiuns: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregar aos vossos estudos: a de pesar e meditar, e a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebemos, a de não deixar de pedir explicações necessárias ao para formar uma opinião segura, desde que um ponto de vista pareça suspeito, duvidoso, obscuro. Então, meus amigos, minhas amigas, não podemos ter melindres na mediúnica. No momento em que estamos ali, principalmente ali na Casa Espírita Mediúnica, temos que estar com o coração aberto para receber aqueles espíritos que estão nos aconselhando e aqueles que precisam da nossa ajuda, para poder nos observar conforme a nossa mediunidade, nos educar e evoluir. E colaborar cada vez mais, né? Só assim que a gente consegue colaborar. Como eu disse, após 20 anos de prática mediúnica na Casa Espírita, eu ainda me sinto uma criança, mediunicamente falando. Tenho dúvidas e, graças a Deus, ainda as tenho, porque é assim que eu vou me educar e vou crescer. Então, era isso que nós queríamos falar, apresentar para vocês, e vamos voltar. Temos ainda alguns minutos, se vocês quiserem, se não discutimos num outro dia sobre esse assunto. Está aberto. Foi pesado? Regiane, eu mandei ali o livro que tu indicou para a gente ler antes da aula do Jacobs Trovão. O Psicofonia. Eu botei ali para o pessoal ler antes. Bom, ele vai aparecer, ver se consegue. Opa, eu vou tirar o. Eu botei uma foto ali no grupo do WhatsApp dessa capa.
Ó, tá aí. É livro para ler, provavelmente em 2 dias, e depois voltar a ler e recomeçar de novo. Obrigada, André. Vamos então encerrar, já que não tem mais comentários. Agora eu gostaria de pensar junto com vocês, se não temos perguntas. Talvez interromper na metade não seja a forma melhor, porque no final fica com pouco tempo para as perguntas. Mas nós tínhamos 2 assuntos e acabamos entrando no assunto, né? No assunto da segunda parte. Podem dar opinião depois do grupo ou aqui para mim diretamente, porque eu gosto de ouvir críticas construtivas que ajudam a gente a melhorar. Thelma, Eugênia, tem uma pergunta sobre uma coisa que você mencionou lá no começo do estudo, quando você falou que Kardec disse que os animais não se comunicam com os espíritos. Eu queria ler mais sobre isso. Você lembra onde é que está isso? eu vou tentar achar e mostrar, tá? Tá Porque eu bom, não sei. obrigada. Peraí, deixa eu achar aqui e mostrar e eu entendo o que você está perguntando, porque às vezes eu sou meio lenta. É por causa da minha audição, né? Peraí, vamos ver. Ops, Foi lá no ué, comecinho. lá no comecinho. Aqui? Ah, não, você não está compartilhando a Ah, tela. caiu fora, né? Peraí. Desculpa, eu não vi que caiu. Aqui? Deixa eu ver. Você sabe as coisas substantivas. Atividades das. Não, era onde você falou que que os animais não se comunicavam com os espíritos. Ah, é a Você disse base. Kardec. Exatamente, isso é Kardec. Kardec, desculpa, vamos voltar. Porque eu tirei essa. Na pergunta 236, ele está falando sobre a mediunidade dos animais. Ah, tá. Então você está no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, pergunta 236, livro dos Tá. médiuns, desculpa. E aí eu tirei justamente para mostrar que os animais não se comunicam com os espíritos. Os animais, eles sentem, podem sentir os espíritos, eles vêm, mas eles não têm um pensamento contínuo de forma a se comunicarem com os espíritos da forma que nós, seres humanos, temos condições. Eu acredito que possa ser assim, porque quem fala é Erasto, e Erasto é um espírito muito desenvolvido que nos deu, muito sábio também, que deixa mensagens no livro dos médiuns muito boas, né? Então, eu acredito piamente que isso acontece. Pode ser que provem depois que existem animais que são mais cientes, né, que se diz, conscientes, mas os Tá, biólogos, obrigada. os biólogos tendem a dizer isso. Mas o pensamento do animal, por enquanto que se sabe na ciência, é que ele é um pensamento não contínuo. Então, como é um pensamento fragmentado, não poderia formar palavras, né? Eu não sei, pensamentos, comunicação. Depois que eu tive meu cachorrinho, eu sempre fico em dúvida, porque ele é tão gostoso, ele é tão amoroso, mas amor não quer dizer, por aqueles momentos, né? Amor não quer dizer consciência, de forma pensamento criativo, que é o que determina a nossa consciência racional, né? A gente tem o livro da Ivênia Prada também, que Isso, fala muito sobre mediunidade e animais, que é a isso. questão espiritual dos animais. É bem legal esse livro. Ela fala, como ela é professora veterinária, aposentada já, ela fala toda a questão evolutiva do cérebro e traz tudo da obra, assim, de Kardec, junto com André Luiz, para abordar sobre esse assunto. É bem interessante. É. E ela não sai desse conceito, ela continua, pelo que eu entendi. Muito bom, obrigada. Outra colocação? Se não, vamos fazer a nossa oração final.
Oi, Eu- gente, boa noite. Desculpa, Regiane. É, Não, eu, pode. eu só uma opinião com relação ao estudo de hoje. Eu achei muito mais interessante o estudo com interação. Foi bem legal, sabe? Essas interrompidas que dá para fazer pergunta, porque faz com que a gente concentre melhor no estudo. Uhum. Então, eu gostei bem da pausa que você deu no meio, das interações no meio do estudo. Obrigado pela opinião. É, Vamos tentar fazer talvez 2 pausas no próximo para fragmentar em 3 vezes para podermos É, discutir cada parte é, do ta- estudo. talvez menos conteúdo e mais interação. Eu achei bem legal. Muito Tá obrigada ótimo. pelo estudo. Obrigado, Terezinha. Então, vamos colocar, eu gosto do nosso, vou colocar a nossa Ave Maria e vou fazer a oração final, se vocês me permitem. Só me digam se está muito alto ou não. Tá bom? Mais Tá baixo. ótimo, tá ótimo. Vamos pensar naquele Mestre amado, Senhor de nossas almas, construtor do nosso mundo, Jesus. Jesus, que fez o sacrifício maior, descendo a terra, andando de pés descalços, com a alma aberta, nos ensinando os verdadeiros valores da vida. Obrigada, Jesus, pela luz que tu trazes à nossa terra. Obrigada, Jesus, pelos amigos espirituais que nos acompanham em teu nome, pela inspiração nos nossos estudos, por nos facultarem o entendimento de conceitos que vão nos ajudar a caminhar mais firme pela tua estrada iluminada, Jesus, a estrada do teu Evangelho. Obrigada, Joana de Ângeles, benfeitora espiritual de nossas vidas. A Viana de Carvalho, que tem nos inspirado. Obrigada, André Luiz, Emanuel, a todos os espíritos, nossos anjos da guarda, espíritos protetores de cada um de nós, que estiveram conosco nessa hora de estudo. Que nesse momento de agradecimento e de comunhão com os benfeitores, possamos pedir também que eles venham aos nossos lares, às nossas casas, deixando a sua luz no coração de cada um que está presente no nosso lar, encarnados, desencarnados, companheiros, amigos, familiares e também aqueles que estão distantes, nossos familiares que moram em outros lugares, nossos amores, nossos amados, que possam proteger também aqueles que não se afinam conosco, os nossos amigos e os nossos inimigos. Ajuda-nos, Jesus, a perdoar e a amar. Ajuda o nosso mundo, Mestre, a se pacificar no mundo de guerras internas,
de religião, de países, entre os seres humanos. Ajuda-nos, Jesus, espraindo o teu amor e a tua luz sobre a nossa terra. Obrigada a todos que estiveram conosco, que possamos caminhar sob a proteção de Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigada, Regiane. Saudades. Obrigada, Obrigada, gente. Boa noite. obrigada. Desculpe se eu entrei um pouquinho atrasada hoje, mas ainda deu certo. Obrigada. Eu vou mandar o link, o novo link para todos. Obrigada, Abraço. Rejane. Bom te Obrigada. ver. Obrigada pelo Tchau. estudo. Abração. Tchau. Muito bom. Tchau, Obrigada, tchau. Rejane. De bom, Beijo para obrigada. você. Muito bom te ouvir. Saudade de vocês. Saudades. Tchau. Também. Bom te Abraço. ouvir, viu? Fiquem com Adorei. Deus. Boa Fica noite. com Deus. Olha, a Boa Elaine noite está a aqui todos. comigo, ó. Estava escondidinha aí. Cadê? Cadê? Ah! Ok. Eu não pude participar hoje. Estava cuidando da minha neta. Ai, que bom. Abraço. Tchau. Vou desligar. Tchau. Boa Abraço. noite a todos. Obrigado. Deus a Tchau, tchau a vocês. todos. Boa noite. Tchau.